não, não é? Mas, pensando ainda sobre a questão de sequência no pensamento da mudança, há mudanças que vêm e que não são mudanças que a gente quer. Há mudanças que acontecem e elas não são necessariamente planejadas, elas são decorrências, não é? Algumas são excelentes, algumas mudanças são novas oportunidades com tudo para dar certo. Recebi uma promoção, vou ter que ir para um outro setor, uma outra realidade, uma outra cidade. Uma prima agora vai estar viajando para a Áustria. Surgiu uma possibilidade, vai estar indo para uma nova realidade. E assim existem mudanças que são muito boas, nem todas, não é? Eu fico imaginando ali Noé, Rafael, depois do dilúvio com sua família, ter que recomeçar. E a palavra de Deus diz que o dilúvio cobriu toda a terra. Tanto pode ter sido ali toda a terra conhecida. Eu acredito que se a palavra de Deus descobriu toda a terra, eu não teria dificuldade nenhuma de acreditar que ela cobriu toda a terra. Fato é que com os ventos, as ondas, chovendo 40 dias e 40 noites, aquela arca, aquela barca, vamos falar assim, ela saiu de um lugar e foi para outro completamente diferente. Quando ela parou no Monte Arará, ninguém tinha ideia de onde estava, qual era a realidade ali, e não havia vida. A terra estava dizimada pelo dilúvio. Então Noé abre a arca e ali é uma nova realidade. Imagino a dificuldade e ao mesmo tempo a expectativa. Eles tinham que novamente arar a terra, eles tinham que novamente pensar na realidade que eles iriam construir. E é, com certeza, um grande exemplo para nós. Mas existem outras realidades que são realidades espirituais. O apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente conhecido entre o povo de Israel. Ele era membro do Sinédrio, então, provavelmente, ele já tinha acima de 40 anos, que é necessário ter 40 anos para ser membro do Sinédrio. Não era mais um menino, era um homem. E ele teve que simplesmente rasgar o seu currículo. Ele teve que simplesmente colocar tudo que era história para ele como passado um X. Nada do que ele aprendeu até ali, de certa forma, não o que ele aprendeu, mas nada do que ele vivenciou, de certa forma, passa a ter valor para a nova realidade. Ele era alguém, inclusive, tido pelos líderes de Israel, de confiança para empreender uma grande perseguição sobre a igreja. Ele tinha autorização para entrar nas casas, para prender e até matar cristãos. E ele, então, no caminho para Damasco, após ter consentido, permitido a morte de Estevão por apedrejamento, ele tem um encontro com Deus, de onde vem a expressão que todos usam, às vezes sem saber, ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo. Os animais tiveram a percepção de algo sobrenatural, todos perceberam isso, mas apenas Paulo teve realmente a visão. E, com certeza, o animal empinou diante do esplendor que se abriu diante deles, e Paulo cai no chão, os demais ficam ao longe, percebem algum som, alguma coisa, mas só Paulo consegue distinguir. E é o Senhor Jesus falando com Paulo. A partir daquele instante, a realidade de Paulo mudou completamente. De perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. De um homem valorizado na alta sociedade israelense, ele agora é tido como um pária. E ele então tem que viver até mesmo com risco da sua própria vida, risco esse que muitas vezes ele empreendeu sobre a vida de outras pessoas. Existem mudanças de diversas naturezas. Noemi e Ruth, uma história lindíssima, desta sogra com suas duas noras se vêem diante de uma realidade. Noemi é viúva, suas duas noras ficam viúvas e elas não tinham mais ninguém. Elas têm que sair da terra dos Moabitas e ir de volta para Israel, porque Noemi era de lá,
com a possibilidade de encontrar alguém que desse algum valor e algum apoio. Na sociedade primitiva, a mulher sozinha ela estava com a possibilidade muito forte de passar fome. Ela dependeria da boa vontade dos outros. E Deus, então, está no caminho de Noemi e Ruth. Deus guia Noemi e Ruth por uma nova realidade, até aquilo que Deus vai completar na existência de Ruth, consequentemente da sua sogra Noemi. Existem realidades que se abatem sobre nós após perdas. Perdas de recursos, perda de um emprego, perda de uma posição, perda de um ente querido, perda, às vezes, daquela pessoa que é a renda da casa, perda de um relacionamento, infelizmente, perdas. E essas perdas nos colocam diante de mudanças que não necessariamente nós buscamos. Enfermidades trazem realidades novas. De uma hora para outra, de repente, a gente tem que fazer uso de medicamentos, de tratamentos, as forças mudam, as realidades mudam, e eu não estou nem pensando em pandemia. Existem muitas outras enfermidades. Essa semana, uma aluna perguntou para a Elilde: professora, existem outras doenças além da Covid? Quem dera fosse só a Covid. Existem muitas outras doenças, não é? É tanta ênfase na Covid que o povo, até a criança, já não sabe mais nem que existia doença. Existem muitas doenças. E às vezes a pessoa tem que se adaptar. Essas mudanças, elas trazem realmente um peso sobre a nossa vida. E mesmo aquelas mudanças que são boas, mesmo aquelas mudanças que vêm como algo de bênção, algo bom, algo já previamente sabido, como eu disse, uma promoção, uma nova possibilidade, uma nova realidade, um casamento, que é uma mudança, não é? Então, mesmo essas que são positivas, que são visivelmente alegres, elas também trazem necessidades de recomeços. E é sobre recomeço que eu queria pensar com vocês. Eu quero ler com vocês o texto de Jeremias, capítulo 29, os versos de 11 a 13. Antes de lermos, o que Deus está falando através de Jeremias não é para quem estava tudo bem, não é? Jeremias aqui vai interpretar a vontade de Deus, vai falar para o povo a vontade de Deus, e eles estão no exílio, eles estão na Babilônia, eles estão escravizados pela Babilônia. Não é uma realidade boa, não é uma realidade confortável. E a palavra do Senhor para eles é essa, e a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Muito bem. Queridos, Deus está presente em todas as mudanças. Não estou dizendo que Deus é quem promove todas as mudanças. Eu tinha alguns bons embates com a querida irmã, já com uma certa idade, e várias vezes ela me trazia o assunto e eu tentava dizer o que eu entendo na palavra de Deus, porque ela afirmava que tudo que acontece é a vontade de Deus. Eu disse: irmã, existe aquilo que Deus permite e aquilo que Deus quer. Não, pastor, mas se Ele permite, Ele quer, se Ele quer, Ele permite. Não, irmã, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente diz que tudo que acontece é a vontade de Deus, a menina que está sendo espancada, que está sendo abusada, é a vontade de Deus, e não é. Deus não quer o mal, jamais. Agora, Deus está presente em todas as circunstâncias, olhando, apoiando, vigiando. Mesmo naquilo que vem de ruim sobre a nossa vida, Deus não nos desamparou e Deus não nos desampara. É difícil compreender.
É difícil manter a nossa fé firmada, sustentada, quando nós estamos diante de determinadas realidades. Graças a Deus, a palavra nos dá alguns bons exemplos. E eu diria que talvez José seja o melhor de todos os exemplos. Um homem vendido pelos seus irmãos. Um homem jogado num poço para ficar ali até que aparecesse uma nova realidade. Alguns queriam mesmo matá-lo. O outro irmão mais velho disse, não, vamos então vendê-lo. Olha, melhor do que matá-lo, vamos vendê-lo. E ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Muitos anos se passaram, não foram alguns dias, não foram alguns meses, foram muitos anos, até que José tivesse a sua história transformada, renovada. Mas o que é visível na história de José é que ele nunca atribuiu o mal a Deus. E é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes quando nós achamos que o mal vem de Deus, nós não vamos conseguir fazer o recomeço da maneira certa. Quando nós achamos que Deus nos esqueceu, quando nós achamos que Deus está contra nós, quando nós achamos que Deus nos desamparou, que Deus não nos ama, que Deus não nos enxerga, nós deixamos de viver a possibilidade de um recomeço com Deus. Nós precisamos entender que o Senhor está ao nosso redor. Perguntaram para a filha de Billy Graham, logo após a queda das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, nos Estados Unidos. Aonde está Deus quando as Torres Gêmeas são atacadas por terroristas? E mesmo sem poder se preparar, vamos dizer assim, para dar essa resposta, ela foi muito sábia. Eu aconselharia até depois a você pesquisar na internet toda a palavra dela, que é uma palavra muito extensa e muito significativa. Mas ela diz, Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Deus está no mesmo lugar em que câmaras de vereadores rejeitam a presença de Bíblias nas bibliotecas. Deus está no mesmo lugar em lugares onde se permitem leis de acesso ao uso de drogas e facilitações a crimes e uma série de... Deus está no mesmo lugar. Às vezes nós queremos perceber e perguntar aonde está Deus quando aquilo nos atinge, mas não percebemos que há uma realidade muito dura acontecendo sobre a vida de outras pessoas também. Deus está sempre no mesmo lugar, mas Ele está também ao nosso lado, Ele está também ao nosso redor. Só que Deus, Ele quer ser parte da nossa história com o nosso convite, com a nossa busca por Ele. Não porque Deus queira se fazer de distante, de difícil, mas porque Deus quer essa parceria. Porque Deus quer que não seja algo imposto e que seja algo que nós busquemos. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando nós nos empenhamos a buscar ao Senhor, nós vamos perceber que o Senhor está perto e sempre esteve perto. Quando nós achamos que Deus está distante, quando nós achamos que Deus não está falando conosco, não é por causa de Deus, é por nossa causa. Isaías vai dizer isso em outras palavras, vai dizer que os olhos do Senhor não estão distantes, os seus ouvidos não estão agravados que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eles embaçam a nossa visão, eles ensurdecem os nossos ouvidos e nós não percebemos a presença de Deus. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós abandonamos os nossos pecados, quando nós queremos estar acessíveis a Deus, nós vamos perceber o que Deus está nos dizendo, nós vamos conseguir ver o que Deus está fazendo. É
bem verdade que mesmo pessoas rebeldes, quando passam alguns anos e elas se quebrantam, ela vai ver como Deus esteve em toda a sua história, livrando, direcionando, agindo, mesmo quando ela era rebelde. Recomeços, queridos, significam uma nova realidade, e essa nova realidade é importante que nós comecemos realmente de uma maneira nova. Muitas pessoas começam novos relacionamentos baseados no insucesso do antigo relacionamento. Então não começam novos relacionamentos. De alguma forma continua uma sequência do relacionamento anterior, ainda que seja agora com uma nova pessoa. E alguns vão fazer exatamente igual, com os mesmos erros que comprometeram o primeiro relacionamento, a pessoa age exatamente igual. Outros, então, querem totalmente contrário. Não, essa pessoa aqui não serve mais, eu vou pegar aqui e vou fazer de uma nova maneira. E pega algo completamente diferente. Eu já disse isso aqui, é muito visível esse tipo de situação, por exemplo, no ministério pastoral. A igreja teve uma experiência mal sucedida, e aí o mal sucedido tem vários aspectos. Às vezes está de um lado, às vezes está de outro, mas normalmente o problema vai estar dos dois lados, não é? E a igreja então, tinha um pastor muito velho, pastor 50 anos aqui, morreu com 78 anos, com 85 anos, o pastor para chegar no púlpito, ele tinha que ir bem devagarzinho, nós não queremos, mas o pastor demorava 48 minutos pregando, e eu não tenho essa idade toda e demoro também, não tem problema. A gente quer um pastor que pregue rapidinho, um pastor que seja rápido, um pastor que jogue bola com os jovens, um pastor que esteja, vai lá e escolhe, não porque era o pastor que Deus queria. Não porque Deus estava orientando, mas porque eles queriam satisfazer caprichos individuais. E muitas vezes vão se dar muito mal. É assim nos relacionamentos. Quero uma outra pessoa, mas não quero mais assim. Mas não pergunta, Senhor, o que o Senhor quer para mim? E vai escolher por caprichos pessoais. Então, muitas vezes as pessoas querem recomeçar, mas na verdade querem começar de novo o velho. Querem pegar aquilo que é um momento novo, mas fazer igualzinho ao que faziam antes. E não vai ter nada de novo. Vai ser uma nova experiência, mas com a cara totalmente velha. O recomeço, queridos, é preciso realmente ter cautela, mas é preciso realmente que seja uma nova realidade. Eu diria que quando nós vamos para uma realidade totalmente nova, nós precisamos fazer que nem os mineiros, e eu tenho muitos amigos mineiros. O mineiro, quando vai conhecer o mar, ele olha aquela imensidão de água, ele vai botando o pé devagarzinho. Eu já pude ver várias vezes, a pessoa vai assim com o pé para saber a profundidade. E se não for assim, muitas vezes vai se colocar em riscos terríveis. A gente precisa, diante de uma nova realidade, ir com cautela. Mas a gente precisa entender que a nova realidade não pode ser apenas uma continuidade daquilo que era velho. O que seria inimigo de um recomeço saudável? O que seria inimigo de um recomeço feliz? Em primeiro lugar, o derrotismo. O povo estava na Babilônia. Deus está dizendo que em breve eles vão estar numa nova realidade. Imagina estar na nova realidade, mas com a mentalidade carcomida pela experiência antiga. Derrotismo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta, daqui a pouco vem outro povo e conquista a gente também. Não adianta a gente sair da Babilônia, porque daqui a pouco Deus também vai deixar que a gente passe por outra realidade. Não adianta, a gente vai estar sempre... E as pessoas se tornam derrotistas, e o derrotismo já torna você derrotado, mesmo sem experimentar.
O derrotista, muitas vezes, ele não vai viver o novo porque ele está preso já à derrota do passado e à mentalidade de derrota. Os espias, quando são enviados para olhar a terra, depois que o povo de Israel sai do Egito, vão 12, um de cada tribo. Apenas Josué e Calebe conseguem ver o novo. Apenas Josué e Calebe conseguem perceber que é um recomeço, que é uma nova realidade. Os outros 10, não. Os outros 10 voltam, eles viram, diria que é praticamente a mesma realidade, ainda que cada um tenha ido para um lado, mas eles viram a mesma realidade. Eles viram os cachos de uva que eram imensos, que Josué e Calebe trouxe, que arrastava no chão. Mas eles preferiram ver a derrota. E eles disseram, nós nos víamos, preste atenção nessa frase, nós nos víamos diante deles como gafanhotos. Tinham homens de grande estatura na terra? Tinham homens com um porte grande, até mesmo de guerreiro? Tinha. Mas eles esqueceram de que eles tinham o Senhor dos Exércitos ao lado deles. Eles esqueceram que o Senhor que estava ao lado deles foi o Senhor que coordenou todas as 10 pragas que os livraram do Egito. Que o Senhor que estava ao lado deles foi o Senhor que abriu o mar vermelho e os fez passar a pés enxutos. Mas eles preferiram ver a derrota, e isso custou muito caro para o povo de Deus. Cuidado, queridos. Derrotismo atrai derrotismo. Uma pessoa derrotada, a tendência dela é influenciar os outros para serem derrotados também. E quando você pega homens de sucesso, mulheres de sucesso, empreendedores, muitas vezes primeiro passaram por várias derrotas até chegarem ao ponto de se tornarem referências. Nós precisamos entender que o derrotismo, e aí o pessoal da antiga, não sei nem se passa isso ainda, o pessoal mais novo não vai conhecer, o pessoal da antiga conhece. Eu chamo de complexo de Hard-Ha-Ha. Lembra do Hard-Ha-Ha? A hienazinha que vivia com o leão Lipe? Ó dor, ó dia, ó céus, ó azar. Está tudo errado, está tudo ruim, está tudo feio, não tem nada que preste. Derrotado, amanhece o dia derrotado. Vai deitar derrotado, o dia seguinte já está derrotado. Por quê? Porque não há recomeço, há continuidade. Um novo dia é apenas a continuidade daquela derrota do passado. Esse não é o pensamento de Deus para a sua vida. Esse não é o desejo de Deus para você. Eu conheço os meus pensamentos sobre vocês, são pensamentos de vida e não de morte. Eu quero dar para vocês um futuro proveitoso. Essa é a palavra de Deus para nós. Segunda característica das pessoas que estão influenciadas pelo passado e que muitas vezes não conseguem viver o novo de Deus por causa disto, é o vitimismo. Pode parecer que é a mesma coisa do derrotismo, não é. O derrotista, ele sempre acha que vai dar errado, está tudo ruim, vai dar errado. O vitimismo é o contrário. A pessoa sempre acha que tudo acontece só com ela, que ela é a única pessoa que sofre aquilo, que ela é a única pessoa que passa por aquilo, que ela é a única pessoa que tem ali os dardos de todo o inferno sobre ela. E ela acha que só vai acontecer coisa ruim com ela. Ah, porque comigo é sempre assim, comigo sempre acontece isso, comigo vai ser sempre desse jeito, comigo. Isso é vitimismo. E o vitimismo, queridos, impede a superação. Imagine, espero naturalmente que não aconteça com ninguém, mas imagine você sofrer um acidente hoje e perder a sua perna mais habilitada. Ah, perdi a vida, agora eu não posso fazer mais nada. Acabou a minha história, acabou a minha carreira. Ah, agora, olha só, sou um aleijado. Ah, eu agora... Que é isso? Você é muito mais do que a sua perna.
Você é muito mais do que um braço. Você é muito mais do que um emprego. Você é muito mais do que um relacionamento. Você é muito mais. Se você se entrega, você não vai permitir o novo de Deus para você. Terceira característica negativa de quem se fecha para o novo, que impede o recomeço, é o escravagismo. Falar em escravo hoje em dia, uau, não. O mundo sempre teve escravos, desde a entrada do pecado no mundo. Pouco tempo depois nós tínhamos a situação de escravagismo. E por mais que se diga que no mundo de hoje não tem, tem. Nós temos escravidão, infelizmente, física, através da escravidão sexual. Temos pessoas que trabalham muitas vezes em fazendas, obrigados, em lugares obrigados, são escravos funcionais, não têm liberdade, não têm salário, têm no máximo um prato de comida, são escravos. Nós temos países com uma tremenda subutilização da mão de obra, remuneração realmente pífia, são escravos. Nós temos situações sociais que também são de escravos. Nós temos escravidão mental, emocional, nós temos. O que se explica uma jovem que sequer casou e já apanhou do namorado, que já levou bufetão na cara, que já foi espancada e não termina o relacionamento? O que é isso? Não é escravidão mental? Escravidão. Esse tipo de pensamento, queridos, nos faz estar sempre presos, ainda que não existam correntes ao nosso redor. Não sei se você já pôde ver, pelo Nordeste é mais fácil da gente conhecer, o jegue, depois de domado, o proprietário pega uma cordinha, só passa assim, nem enrola, nem precisa enrolar, só botou assim, o jegue fica ali quietinho. Se ele se soltar dali, foi porque ele, sem querer, andou um pouquinho mais e a correia caiu e ele percebeu que ele podia ir um pouco mais longe. Mas só aquilo ali. O elefante, depois que ele está domesticado, tem um pedacinho de pau enfiado na terra, um elefante que é capaz de virar um vagão de trem, e ele fica preso ali na corrente, naquele pedacinho de pau. Era só ele fazer assim, estava solto. Mas ele está escravizado, ele não consegue se libertar, porque aqui dentro ele é escravo. O povo se via como um escravo na Babilônia e não adiantava dizer que Deus traria realidade nova, porque eles estavam escravizados. Quando o povo saiu do Egito, novamente, quando as coisas começaram a ficar difíceis lá no meio do caminho, porque quando eles não quiseram ir direto para a terra prometida, seria necessário apenas 4 meses. Joselita, 4 meses para sair do Egito e chegar na terra prometida, 4 meses. Mas como eles quiseram ver as dificuldades, eles ficaram 40 anos. E aí faltou comida. Chegou lá, em determinado momento, está com dificuldade. O que vamos fazer? Dá uma ideia. Quem pode dar uma sugestão? Vamos voltar para o Egito. Porque lá no Egito era bom. Lá nós tínhamos panelas de carne. Já viu escravo com panelas de carne? Conversa fiada. As cebolas do Egito. A pessoa com a mentalidade escravizada, ela vai sempre achar que é melhor o lugar da escravidão com mínimo de garantia do que a liberdade com a incerteza do dia de amanhã. Só que é incerteza para quem não vê com os olhos da fé. Só que é incerteza para quem não entende que Deus está ao lado. Como é que está a sua fé nesses dias de hoje, queridos? Como é que você está vendo toda essa situação de pandemia, de enfermidades, e nós estamos vendo realmente uma coisa mais adensada agora, mais próxima de nós, inclusive. Mas como é que você está vendo isso? Você acha que Deus perdeu o controle?
Você acha que Deus, de repente, a bateria de Deus não está funcionando? Você acha que Deus perdeu as coisas de condição de agir? Cuidado. Cuidado. Porque a gente muitas vezes vai começar a enxergar com a mentalidade derrotista, com a mentalidade vitimista, com a mentalidade escravagista. Deus continua sendo o Senhor. Não creio que foi Deus quem mandou vírus. Não creio. Independente de teoria de conspiração, se foi de laboratório, se não foi, não estou discutindo isso aqui. Não creio que foi Deus. Porque Deus mandou o vírus para poder o povo se converter. Para aí. Deus é o Deus de toda a graça. Toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. Nele não há sombra de variação. Então, para aí. Deus não precisa de vírus para mostrar o seu poder. Deus não precisa da desgraça para que Ele apresente o evangelho de amor. Esse tipo de mentalidade, no meu entendimento, é uma mentalidade imatura de quem quer reduzir as coisas da maneira básica de pensar. Deus, desde a queda, sempre trabalhou pelo amor, pela salvação, pela libertação. O pecado trouxe todas as mazelas que tem na humanidade, que tem no planeta, que tem no universo. Todas as mazelas decorrem do pecado. Não haveria vírus, pelo menos não na condição de destruir as pessoas, de enfermidade, de morte. Não haveria desequilíbrio, não haveria fome, não haveria nada. E eu costumo dizer, queridos, que Deus não nos criou só para o planeta Terra, que é um planetinha de nada no meio de uma vastidão. Creio que Deus nos criou para muito mais. Hoje nós estamos nessa realidade aqui achando que somos grandes coisas. Deus nos criou para muito mais. A nossa mentalidade, quando ela é tomada pelo derrotismo, pelo vitimismo, pela escravidão, ela nos impede de viver recomeços saudáveis. E é isso que eu quero firmar o teu pensamento nesse instante. Qual é a realidade que Deus diz que Ele quer para nós? Pensamentos de vida. Ele sabe qual é os sonhos que Ele tem planejado para cada um de nós. Ele sabe, Luiz Henrique, qual é o sonho que Ele tem para você. Ele sabe, Jomara, o que é que Ele tem planejado para a tua vida. Ele sabe, Cristina, o que é que Ele está planejando para a tua vida. Ele sabe, Mel, o que Ele quer para você. Nós precisamos buscar de Deus. E muitas vezes, aquilo que vem de uma maneira terrível, como um irmão ser vendido para ser escravo em um outro lugar pelos próprios irmãos, é terrível. Deus nunca quis, mas Deus usa essa atitude terrível para transformar em bênção, inclusive para os irmãos de José. Então Deus planejou? Não, Deus não depende disso. Deus tem muitas maneiras de agir. Deus poderia abençoar o povo de Israel do mesmo jeito, sem precisar que os irmãos fizessem aquilo com José. Mas já que eles fizeram com José, Deus vai e honra José e o coloca como bênção, inclusive para abençoar os seus irmãos. Não deixe, minha amada, não deixe, meu amado, que você se veja como menor do que objeto do amor de Deus. Deus te ama integralmente. Deus não te ama porque você. Deus te ama independente de você. Mas eu sei que eu não tenho agido, muitas vezes eu não tenho sido tão fiel ao Senhor, eu não tenho sido tão comprometido com a leitura da palavra de Deus, eu não tenho sido, mas Deus não te ama mais por conta disso do que Ele te amaria. Ele te ama igual. É claro que Ele quer que você tenha uma vida comprometida, é claro que Ele quer que você seja mais fiel, é claro que Ele quer que você cresça de fé em fé, mas Deus não vai te amar mais. Ele te ama perfeitamente igual e como Ele ama a todas as outras pessoas. Esse é o amor de Deus.
Então eu queria que você saísse dessa manhã pensando em sua vida, independente de você ter passado por uma grande mudança ou não. Você começar a viver um recomeço. Um recomeço no seu relacionamento com Deus. Um recomeço na busca da vontade de Deus para a sua vida. Um recomeço na maneira de olhar as circunstâncias ao redor de você. Um recomeço para entender quais são os planos de Deus para você. Talvez você esteja fazendo tudo, suas habilidades, mas você não parou para perguntar: Senhor, esses são os planos do Senhor para mim? Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Eu estou na direção da tua vontade? Porque os planos do Senhor são de vida. Os planos do Senhor são para dar um futuro proveitoso. Os planos do Senhor são para fazer você prosperar. É isso que a palavra de Deus diz. Então, meu amado, minha amada, que você viva o recomeço. Talvez a sua situação hoje seja realmente de recomeço. Que você viva o recomeço, entendendo que as tragédias não vêm porque Deus quer que venha a tragédia sobre nós. Elas vêm por causa da presença do pecado do mundo. Mas Deus é o Deus que está conosco no meio da tragédia para nos livrar, para nos erguer, para nos dar um fim proveitoso. Recomece com Deus. Eu diria, recomece a cada manhã com Deus. Recomece entendendo que Deus tem sonhos para a sua vida. Recomece buscando compreender o que Deus tem para você a cada manhã. Que Deus possa te abençoar e que você possa viver uma nova história a partir desse recomeço. Uma história onde Deus está presente com você. Uma história onde a manifestação do Senhor vai acontecer de maneira sobrenatural e visível diante de todos. Amém? Deus nos abençoe.